E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Simonetti, sou professor, consultor de empresa, empresário e membro de conselhos de administração do mercado. Ok? Estou aqui hoje para falar para vocês 5 dicas de por onde começar um projeto de consultoria. Mas antes disso, quero pedir para vocês se inscrever no meu canal de YouTube, ativar as notificações e me seguir nas redes sociais. Um dos maiores desafios quando você chega numa empresa, num cliente novo, e tem de iniciar um projeto de consultoria, depois de identificar as expectativas, necessidades e dores desse seu cliente, é encontrar um caminho para trilhar e entregar os resultados esperados. Existem muitas formas de fazer isso. Eu quero te dar aqui 5 dicas que podem facilitar essa caminhada. Vamos a elas? Dica número 1. Verifique o estoque do seu cliente. O estoque é um vilão importante no processo e que prejudica muitas vezes o desempenho do seu cliente. Ele fica ruim tanto para mais quanto para menos. Quando você tem muito estoque ou estoque errado, você está tirando dinheiro do seu fluxo de caixa, você está tirando o sangue das veias da empresa do seu cliente e por isso você precisa agir rapidamente. Você precisa ter o estoque certo, na quantidade certa, na hora certa. É comum em mercados como o varejo, alguns onde o giro é muito específico, como o varejo de música, como o varejo de autopeças, você ter um estoque bastante amplo, porque você tem um mix muito amplo de produto e isso faz com que você tenha que carregar uma carga financeira bastante grande com esse estoque. Mas também esquecemos muitas vezes que por conta dessa variedade enorme, ficam para trás produtos que já envelheceram, que não trazem mais a melhor margem, que não terão mais giro porque estão fora da sua curva de vida. É importante que você, consultor, haja rapidamente sobre esse tema para trazer esse dinheiro para dentro e gerar um fluxo importante no capital do seu cliente. Do outro lado, quando você for olhar o aspecto estoque que atinge a área de vendas, também é fundamental, porque se você não estiver o mix adequado de venda em seu cliente, se você não tiver a disponibilidade certa na hora certa para o seu cliente vender, você também estará causando uma ruptura nas prateleiras do cliente do seu cliente, que fará com que o consumidor dele, não encontrando o produto, mude de marca, ou, o que é pior, desista de comprar aquela categoria de produto. Então, atento, estoque, sem dúvida, é um dos pontos mais críticos, tanto para o excesso quanto para a falta. Dica número 2, vendas. Avalie muito bem a sua estrutura de vendas. É um tema muito amplo esse, poderíamos ficar aqui por horas falando disso. Mas a dica rápida é o seguinte, analise o seu processo de sell-in e o processo de sell-out do seu produto. Em termos de sell-in, o fundamental é você descobrir, identificar as oportunidades no teu caminho de vendas da empresa até chegar no seu cliente final. Como você atende com a equipe, o tamanho dessa equipe, as ferramentas dessa equipe, os tempos dessa equipe e como esse produto chega lá no final em termos de custo dessa operação. Isso é uma boa dica porque tira muito dinheiro ou coloca muito dinheiro na sua empresa de forma rápida. O seu cliente vai ficar bastante feliz com essa solução. No final dessa ponta é o trabalho de sell-out. É fazer o teu produto sair do cliente do seu cliente para atingir o que nós chamamos de cliente final ou shopper, em alguns casos, que falaremos em um outro vídeo. Nesse momento, o trade marketing envolve todas as estratégias, todas as ferramentas que vão ajudar na decisão do seu shopper ou consumidor para pegar esse produto e levar para casa. Avalie bem como está essa estrutura, avalie bem quais são as estratégias utilizadas. Isso pode trazer um sucesso bastante rápido na empresa do seu cliente, fazer um resultado que ele vai ficar feliz com você. Fluxo de caixa. Esse é um item importante na gestão de uma empresa. Como sempre digo, alguns indicadores podem fazer você gerenciar o seu negócio mesmo à distância dele. E, claro, capital de giro, fluxo de caixa é um desses casos que eu estou falando. O fluxo de caixa mal planejado, mal gerenciado, pode levar uma empresa a quebrar, pode ser a ruína de uma empresa. Então, você tem a solução dentro de casa. Você pode tornar o seu fluxo de caixa mais adequado entre entradas e saídas e assim diminuir o estresse de seu cliente, de modo que você não tenha que buscar tanto capital de fora de casa, o que tem um custo importante, como já dissemos numa dica anterior. Fique de olho no seu fluxo de caixa, faça um bom planejamento para os próximos dias ou meses e você vai conseguir otimizar bastante o capital da sua empresa. Dica número 4, logística. Dê uma olhada com carinho na logística do seu cliente. 2 pontos aqui são importantes, o nível de serviço prestado por ela e os custos dessa operação logística. Nível de serviço é bastante complexo.
mas o sucesso do giro do teu produto lá na ponta depende do tempo que você vai levar para tirar esse produto de dentro de casa e fazer ele chegar até o seu cliente, que vai proporcionar a disponibilidade do seu produto, no caso de uma indústria, para o cliente final. Esse nível de serviço logístico pode ser determinante para que você tenha mais ou menos venda e, obviamente, impactar no resultado do seu cliente. Quanto à questão de custos, ele tem um impacto importante nos resultados dos seus clientes, porque ele ocupa uma grande faixa operacional na sua estrutura, porém é uma atividade que não agrega tanto valor. Nesse ponto, estamos falando não só da estrutura de expedição que ele tem que ter, os seus custos envolvidos, mas principalmente agora, recentemente, com os custos de contratação de frete, né? É só você ver que alguns produtos, principalmente aqueles que são a características mais de commodities, o impacto tem um limite de logística. Acima de um certo raio de transferência, não vale a pena vendermos mais esse produto e é preciso criar uma nova estrutura, novos ramais logísticos para atender isso. Olhe com cuidado essa malha de distribuição para que você possa reduzir os impactos lá no final, na linha final dos resultados do seu cliente. Dica número 5. Dê uma olhada com bastante detalhe nas despesas financeiras de seu cliente. Ali pode ter muitas oportunidades. O custo financeiro tem impacto que às vezes leva todo o seu lucro. Precisa ser bem administrado e o custo do dinheiro, sempre no Brasil, é muito alto. Você tem que pensar em outras alternativas de financiamento que não sejam somente os bancos tradicionais. Hoje em dia você tem várias alternativas possíveis, como factorings, FDICs, captação de fundos, emissão de títulos na CVM, e que você pode ajudar esse pessoal a conquistar um capital com um custo mais razoável e imediatamente gerar um fluxo de caixa mais positivo para seu cliente. Fique atento, esse é um dinheiro que é totalmente desperdiçado, não agrega valor nenhum ao seu negócio. Gostou dessas dicas? Então me siga nas redes sociais, se inscreva no meu canal do YouTube e ative as notificações. E até o próximo vídeo.